Rádio Camélia está no ar 24 horas. Participem! Boa noite, pessoal. Eu vou fazer uma fala mais de retomada com relação ao que é a Base Nacional e os impactos dela, no sentido de que ela não é uma coisa que apareceu agora, ela já vem sendo gestada há muito tempo. O que a gente tem hoje de BNCC é uma retomada muito forte do que a gente tinha com relação aos parâmetros curriculares nacionais. Se a gente fizer uma comparação entre os objetivos ou as competências gerais da Base Nacional Comum, ou de algumas áreas em específico, ou alguma disciplina, que eles não chamam mais de disciplina, mas de componente agora, a gente pode perceber uma semelhança muito grande. Mas é importante ressaltar que o PSN nunca foi tão amarrado com relação à sua implementação como a Base Nacional Comum tem sido e está sendo, né, na sua obrigatoriedade com relação à formação inicial, com relação à formação continuada, com relação à avaliação externa, com relação a recursos da escola e outras coisas mais. Então, só contextualizando um pouquinho, lá no parecer 5 de 2011, a gente já tinha no texto do parecer a necessidade de oferta de itinerários formativos diferenciados. Então, isso não é uma novidade também, não é deste governo, já é de outros governos, né? Claro que eu não posso deixar de citar que governos progressistas trouxeram um grande ganho com relação à educação, mas eles não romperam com uma vinda e com uma imposição relacionada a mercado, relacionada a capital, relacionado a organismos internacionais na educação, infelizmente. Podiam ter feito isso, mas não fizeram. Então, isso não é de hoje. O parecer 5 de 2011 já trazia a necessidade de itinerários formativos no ensino médio. Depois, a gente teve um projeto de lei na Câmara dos Deputados, que era o PL 6840, lá de 2013, que previa uma reformulação do ensino médio, onde primeiro e segundos anos traía uma formação geral e terceiro ano dedicado a uma área específica do conhecimento. E aí, permeando tudo isso, luta, né, correlação de poder, enfim, e a gente teve uma mudança, então, o presidente Dilma sai, assume o Temer, e aí a gente tem uma medida provisória lá em 2016 com a MP 746, que legislava sobre algo inexistente, porque ele falava de uma base nacional comum que não existia, e também que acentua extremamente essa dualidade estrutural do ensino médio, que já era perceptível há muitos anos com relação, quem estuda ensino médio sabe disso, eu acho que a professora Mônica, né, tem muito mais a contribuir com relação a isso, mas ela deixa tudo isso muito mais forte, né? Porque a gente sabe que as escolas particulares, ou quem tem acesso às escolas particulares, não terão só a possibilidade de realização de um único itinerário formativo, mas terá uma possibilidade de formação mais ampla. Diferente dos estudantes de uma escola pública, que vão estar sempre condicionados à questão de financiamento e de oferta da própria rede. Então, a gente tem lá, depois a MP 746 foi transformada na Lei 13.415, e o artigo 35A fala, então, que a Base Nacional Comum Curricular definirá direitos e objetivos de aprendizagem do ensino médio, conforme diretrizes do Conselho Nacional de Educação, e aí traz, inclusive, a mudança do nome das áreas, uma retomada do que a gente tinha, basicamente, nos PCNs. Então, traz a questão ciências, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, e assim por diante. Então, há uma retomada muito forte com relação aos PCNs nisso. A carga horária da BNCC, por mais que fale que teria uma ampliação de carga horária do ensino médio de 2.400 para 3.000 horas, ele reduz essa carga horária, dizendo que a base comum, então, dessa formação de ensino médio, seria somente de 1.800 horas, no máximo de 1.800 horas, certo? E a não obrigatoriedade de oferta de todos os itinerários formativos em todas as instituições. Então, por mais que traga uma suposta liberdade de escolha aos estudantes, essa escolha está condicionada à oferta da rede ou do município, e aí quando a gente pega um município que tem uma única escola, né, estadual, isso fica tudo muito preso. Então, na verdade, não é liberdade, é obrigatoriedade de uma oferta, que a gente sabe que o maior peso é sempre português e matemática, até por conta das avaliações externas.
isso é ainda pior do que ter simplesmente um aprofundamento na área. Você simplesmente deixa de ter uma base de conhecimento para trazer processo criativo, investigação científica, sem nenhum embasamento, sem nenhuma disciplina de referência, sem nenhum referencial no sentido de formação. Definição de conteúdo da BNCC. E aí a gente volta com o que os PCNs trazia, a questão dos conteúdos conceituais, conteúdos procedimentais e atitudinais, e aí o foco dessas habilidades e competências é com relação aos procedimentos. Então, a gente tem um deslocamento do conhecimento, no sentido do conteúdo, que é muito caro para a diretriz, inclusive, né, a retomada desse conteúdo, a retomada dos princípios filosóficos, né, científicos e estéticos, enfim, né, e a gente tem um deslocamento disso para um pragmatismo, para uma aplicabilidade que, para quem participa ou para quem está no dia a dia da escola, sabe que nem todos os conteúdos são aplicáveis. Mas isso não significa que eles não são importantes para um processo de formação integral. Então, a base teve 3 versões. Primeira e segunda versão, governo Dilma, e a terceira versão depois no governo Temer. Então, a primeira versão da base, lá em 2015, 298 páginas, trazia todas as áreas do conhecimento e o desdobramento dessas áreas em disciplinas. A segunda versão, de 2016, já trazia 652 páginas, isso antes da publicação da medida provisória. Tá? Então, trazia organização dos objetivos de aprendizagem em unidades curriculares, que é o que a gente tem hoje. Né? Se a gente for ver a Base Nacional, traz essas unidades curriculares. Tinha a mesma composição das áreas de conhecimento e componentes curriculares da primeira versão, mas ela estava bem mais extensa, porque tentava trazer toda uma descrição, enfim. A terceira versão trouxe Educação Infantil e Ensino Fundamental, com 472 páginas, que foi publicada lá em 2017, isso depois da MP, tá? E o Ensino Médio como versão preliminar, com 154 páginas. Apresenta competências gerais, só que, no entanto, ela não traz as competências do ensino médio, ela traz a questão do itinerário formativo, porque foi uma prerrogativa da Lei 13.415, né? Mas não especifica todos os componentes curriculares que fazem parte do ensino médio. Então, assim, ele tem um geral, e aí só especifica as habilidades e competências de português e matemática. Tá? Na BNCC, então, competência definida como mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, habilidades, práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana. Como se isso fosse possível com uma criança da educação infantil, do ensino fundamental, né? Até do ensino médio. Então, olha lá. Os fundamentos pedagógicos, então, da Base Nacional Comum. Compromisso com formação e desenvolvimento humano global, e aí integrando a dimensão intelectual, física, afetiva, social, ética, moral. Quem vê isso não vai dizer que é uma coisa ruim. No entanto, o que está para além dessa aparência bonita é o que preocupa. Né? E aí traz a questão da educação integral, mas ao mesmo tempo que ele traz isso, ele corta recurso da educação, ele traz todo um problema com relação à educação pública, principalmente, porque daí vai desvalorizando a educação pública. Então, fica inviabilizando mesmo tanto a questão da formação integral da grande parte dos alunos que são de escola pública, que são alunos oriundos de classes populares. E é esse público que tem a grande perda em tudo isso. Né? Construção de processos educativos, então, sintonizados com necessidades, possibilidades e interesses dos alunos e os desafios da sociedade contemporânea para formar pessoas autônomas. Então, assim, processos educativos sintonizados com necessidades, possibilidades e interesses dos alunos. Não que isso não seja importante, mas isso é ponto de partida para qualquer processo educativo. A gente tem que ampliar os horizontes desses alunos, desses estudantes, fazer ampliação cultural e não deixar eles sempre preso nessa mesmo mundo, nessa mesma impossibilidade que ele vive. E aí, quando a gente trabalha numa escola que trabalha com periferia, isso fica muito evidente. Eu trabalho com alunos, sou pedagoga numa escola em que a gente trabalha com a favela do Parolim.
Então, assim, para esses alunos, ficar só nesse horizonte de possibilidade simplesmente mata toda a possibilidade de ver que é possível algo mais do que além do tráfico, da violência e de tudo mais. Então, ali ele define competência, né? Que o conhecimento mais habilidade e mais atitude é igual a competência. Traz isso da LDB, dizendo que a possibilidade de mobilizar e operar. Então, traz toda a questão, mas isso é muito mais antigo do que simplesmente a BNCC. Essa questão do pragmatismo, do imediatismo, né? do raso, é muito mais antigo do que simplesmente. Isso já vem sendo construído desde a publicação da própria LDB em 1996. Se a gente for estudar a história curricular, e aí fiz isso junto com o Geraldo, pegando desde os PCNs até a BNCC, a gente percebe que não houve ruptura. Percebe-se, sim, ou uma forma mais assumida, ou mais velada, tentativas de resistência, sem muito êxito ao longo dessa história. Então, essa é a estrutura do BNCC para o ensino médio. A gente tem lá as competências gerais, né? E tem a descrição, fala das competências das áreas, mas só desmembra isso em português, no componente português e no componente matemática. E aí ele traz a questão da base comum, né? E também dos itinerários formativos, que até então é uma incógnita, porque nós não temos nada assim específico e nem de orientação específica, a não sei agora essa portaria que o Alex me passou antes de começar essa fala. Porque além de não ter, né, a especificidade da área, do conhecimento, de trazer a questão da importância do conhecimento, desloca isso para a questão do empreendedorismo, né? Então, a pessoa tem que ser suficiente, o Estado não tem que se responsabilizar por políticas de emprego, por políticas de inclusão, de socialização, mas a pessoa é responsável por aquilo que ela faz. Então, se ela ganha, ela é responsável por isso. Né? Então, há uma desresponsabilização também do Estado com relação a isso, e do Estado no sentido mais amplo. Aqui eu copiei uns slides do próprio MEC, quando estava fazendo as primeiras falas da BNCC. Então, ali as ações prioritárias, apoio para elaboração e revisão dos currículos, isso já aconteceu, tá? Alinhamento das ações do MEC, a BNCC, PNLD, já aconteceu. Mais alfabetização, guia tecnologia, educação conectada, política nacional de formação, isso tudo já está muito articulado. Então, foi o que eu comentei no início da fala. Diferente dos PCNs, a BNCC é um guarda-chuva que traz toda uma obrigatoriedade de implementação, tanto nas redes quanto nas escolas. E novas iniciativas nas diferentes frentes de implementação, que é sempre alinhada à Base Nacional Comum. Então, ali, ó, fontes de atuação para implementação, regime de governança e regime de colaboração. E aí eles pegaram agentes muito fortes, que é o DIME e o CONSED, para estar junto com eles, porque eles conseguem monopolizar tanto os municípios quanto os estados com esses dois entes, tá? Que sofrem influência de uma série de empresas que têm interesse privado com relação à oferta, e aí Itaú, BBA, Unibanco, Fundação Lehman e outras coisas mais. A reelaboração dos currículos, que já aconteceu para a educação infantil e ensino fundamental. Os materiais didáticos, que também já aconteceu, então todo o PNLD já vem de acordo com a Base Nacional Comum, e isso está acontecendo agora para o médio, fora toda a parte de materiais que está sendo elaborado hoje a gente tem no Estado um movimento de elaboração dos materiais didáticos também aqui junto com o Estado, né? Eles estão importando para a educação infantil, inclusive um modelo pronto de São Paulo. Então, tá para vir aí para o início do ano que vem, a gente já vai ter novidade. E a formação de professores, tanto inicial quanto continuada. O sistema alinhado. E por isso que eu não consigo ter tanto otimismo com relação às possibilidades de resistência dentro da escola. Pedagogo qualificado para trabalhar, para discutir isso dentro de sala. Infelizmente, a formação que a gente tem para pedagogo hoje é a formação de demanda que precisa executar na escola, e só isso. Não existe mais discussão, não existe mais formação. E aí a BNCC está alinhada, tanto a formação inicial, e aí a professora Odisseia, né, comentou com relação à reestruturação dos cursos de licenciatura,
aos concursos públicos, ao currículo local, à formação continuada, recursos didáticos e avaliação. E aí abrange todas as possibilidades de discussão e de implementação do currículo. Então, essa é a minha contribuição, um pouquinho dos meus questionamentos com relação a hoje. Agradeço. Obrigada, pessoal.